Oi, gente, como prometido, eu vou começar a falar sobre socialismo, né? A gente já viu capitalismo, já passei atividade para vocês sobre socialismo, porém, eu acho que por meio de videoaula fica melhor explicado. Eu espero que vocês estejam aproveitando e gostaria também que vocês me mandassem mais feedbacks se vocês estão acompanhando, me mandassem perguntas também. Vocês não me mandam perguntas, eu fico um pouco preocupada, então essas videoaulas é para facilitar a vida de vocês. Eu espero que vocês estejam realmente aprendendo o conteúdo que eu estou passando para vocês. Então nós vamos começar hoje a falar sobre esse segundo tema de conceitos econômicos, que é o socialismo, e a gente vai começar a entender o que é o socialismo, a definição do socialismo. Eu coloquei aí para vocês, tá tudo no livro, tá? Socialismo é outro sistema de organização política, econômica e social. Isso é algo que eu não sei se eu comentei na videoaula sobre capitalismo, mas eu vou comentar agora. O sistema econômico, ele age e atua em diversas categorias, na política, na economia, na sociedade. Então, tanto o capitalismo quanto o socialismo, eles vão atuar nessas áreas. Então, vocês vivem a política daqui do Brasil, a economia, o social, todos são regidos, entendeu? Eles seguiam pelo sistema econômico ou capitalista ou socialista, mas tem outros também, mas atualmente o predomínio mesmo é do sistema socialista e do sistema capitalista. E esse sistema, que é o socialismo, ele está presente em pouquíssimos países, tá? A maioria dos países do mundo, eles são capitalistas. Então, a gente tem o socialismo atuando apenas na China, em Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. Porém, o socialismo não surgiu em nenhuma dessas nações que atualmente tem ali a atuação do socialismo. O socialismo ele surgiu em outro país que não é mais socialista, que nós vamos falar daqui a pouco. E qual é a proposta do socialismo? A proposta do socialismo é a construção de uma sociedade sem classe e sem desigualdade. É engraçado porque o capitalismo, ele faz o contrário. Ele constrói uma sociedade com classe. Vocês lembram? O capitalismo tem duas classes sociais bem definidas: a burguesia e o proletariado. E que causa uma desigualdade, que eu também comentei com vocês. O socialismo não. O socialismo, ele quer construir essa sociedade sem classe, sem desigualdade. Então, pelo menos na teoria, esse que é o objetivo, a proposta do sistema socialista. Seguindo. Calma, gente, não tá passando. Passou. Enfim. A sociedade na primeira revolução industrial. Eu coloquei isso porque esse foi o contexto do surgimento do socialismo. Assim como a gente viu o contexto do surgimento do capitalismo, que foi o fim do feudalismo, né, do sistema feudal que fez surgir o capitalismo, a gente tem que entender por que o socialismo surgiu. O socialismo surgiu após o capitalismo e ele foi um sistema, um conceito, uma teoria criada por causa dos problemas que o capitalismo estava apresentando. Então, olha só, quando o capitalismo surgiu e se consolidou, foi na primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII. E quando o capitalismo se consolidou, nada era perfeito, porque tu tinha lá os donos das indústrias, eles queriam explorar o empregado, o proletariado, os operários, para obter lucro, e essa exploração causou assim diversos problemas para a sociedade. As pessoas trabalhavam muitas horas por dia, 12 horas por dia. Para vocês terem uma ideia, atualmente a média diária de trabalho é 8 horas. Então eles trabalhavam até mais que 12, às vezes bem mais, e eram crianças, idosos, mulheres grávidas. Eles não tinham respeito e não existia direitos humanos. Então
as pessoas elas sofriam muito, entenderam, nessa realidade da primeira revolução industrial que aconteceu no século XVIII. Além da questão do operário não ter direitos, ganhar muito pouco para trabalhar demais, aí nas imagens vocês podem ver que eu coloquei várias crianças que trabalhavam não só nas indústrias como na mineração, porque pelo tamanho das crianças elas eram perfeitas para entrar dentro dos buracos lá da mineração, e não existia essa coisa de a criança não pode. Olha só como vocês vivem numa sociedade bem mais desenvolvida. Naquela época não tinha essa. Qualquer criança, se não era ali da classe social mais rica, estava ali sendo utilizada como mão de obra para esse trabalho, e não tinha respeito em relação à idade ou quem, se é deficiente ou não, enfim. E além disso, além dessa problemática que eu estou explicando para vocês em relação ao trabalho, as cidades também eram extremamente poluídas. Eu coloquei aí embaixo uma imagem. As primeiras indústrias, elas poluíam demais, elas tornavam a cidade extremamente poluída, e também não tinha saneamento básico. As cidades, elas eram todas mal estruturadas, as pessoas viviam na sujeira, elas não tinham, na verdade, nem condições financeiras, porque elas recebiam muito pouco nas fábricas. Era uma situação, uma desordem. Então o capitalismo estava uma desordem no século XVIII. E alguns estudiosos da época, que no caso eu vou destacar aqui Karl Marx e Max Weber, né? Eles observaram isso lá na sociedade deles. No caso do Karl Marx, ele era alemão, Max Weber também. Então ele observou aquilo acontecendo na Alemanha e pensou, gente, esse capitalismo aqui não é bom, porque as pessoas estão ali sendo exploradas, tá uma desigualdade muito grande entre os donos das indústrias e os operários. E ele fez esse livrinho bem aí, O Capital, que é um marco, né? Tipo, é um dos livros assim das bíblias do socialismo. Então ele criou a teoria socialista para se opor ao capitalismo. Então o socialismo surge ali no século XIX, para se opor ao capitalismo. Então o socialismo surge para ser contrário ao capitalismo. E esses são os estudiosos percussores da teoria do socialismo, Karl Marx e Max Weber, eles que desenvolveram toda a teoria. Porém, a teoria ela foi mais assim utilizada pelos estudiosos que vieram depois que eles morreram, tá bem? Então, basicamente, foi assim que surgiu o socialismo. E aí vamos ver algumas diferenças entre socialismo e capitalismo. No capitalismo, nós temos na sociedade uma divisão de classe, né, que é a burguesia e o proletariado, que são os assalariados, enquanto no socialismo eles propõem uma sociedade igualitária, sem divisão de classe, dominada pelos altos funcionários do governo. Essa dominação pelos altos funcionários do governo, a gente vai ver já que meio que embaça, porque até então eu falando para vocês sobre socialismo, a gente pensa assim, nossa, que coisa maravilhosa, não é mesmo? Mas aí foque nessa parte aí, dominada pelos altos funcionários do governo. E na economia, o capitalismo é economia de mercado, comandada por empresas particulares. Basicamente, as empresas têm liberdade para obtenção do lucro, o Estado não pode intervir, tá bem? O Estado ele tem que permitir que essas empresas elas busquem a melhor forma de lucrar, porque se elas lucram, elas vão gerar emprego, as pessoas vão ter emprego, elas vão conseguir sustentar, e isso é a ideia principal. E no socialismo, a economia ela é planificada. O que significa uma economia planificada? Todo mundo tem que seguir o mesmo plano. E quem é que faz esse plano? O Estado. Então, o Estado ele vai criar um plano e todas as empresas elas não têm liberdade. Eu vou fazer o que é melhor para mim. Não, querida. Para onde você vai? Nada disso. Todo mundo tem que seguir o mesmo plano. Por isso que é planificada. Todas as empresas seguem o mesmo plano do Estado. E também é centralizada também no Estado, dominada por empresas públicas. Então, vai ter empresas estatais, que são dominadas pelo Estado, não privadas, como no capitalismo, que, sei lá, qualquer um de vocês pode
criar uma empresa e lucrar com essa empresa e fazer essa empresa crescer para outros lugares do mundo, e o Brasil, o Estado brasileiro, não pode se intrometer. Ela não pode se intrometer no teu crescimento. Eles, claro que vai criar algumas regras e tal, mas você que decide na maioria das coisas. No socialismo, não. No socialismo é público. Tudo é público, é do Estado, controlado pelo Estado. E a propriedade, ela tem ênfase na propriedade privada no capitalismo. Privada. Os meios de produção são privados, a indústria pode ser privada, ou seja, qualquer um pode ser proprietário de uma indústria, de uma terra, se tiver condições, claro, né? No socialismo, não. É de todo mundo. As empresas e a propriedade, ela é coletiva. Não existe, por exemplo, terras privadas, propriedade privada. Eu vou aqui ser fazendeiro, essa propriedade é minha. Não, querido. No socialismo, a propriedade é do Estado, o Estado que manda, o Estado que define como é que vai ser produzido, e as pessoas elas vão ser apenas comandadas ali pelo Estado, né? Elas vão receber o que o Estado determina, elas vão lucrar o que o Estado determina. Essas são as principais diferenças entre capitalismo e socialismo, gente. Continuando. Então, as características do socialismo são essas: estatização, que é controlado pelo Estado. Lembrem disso, estatização e Estado. Economia planificada, todo mundo tem o mesmo plano. As empresas não têm liberdade para escolher o que vão fazer. Então, todo mundo tem que seguir o mesmo plano do Estado. O pleno emprego está ligado com o Estado, ele vai garantir que todo mundo tenha emprego. Basicamente, lembra que eu falei que é o Estado que define quanto que a gente ganha, ele que vai empregar a gente na fazenda, na fábrica, na empresa. Então, o Estado ele é dono de tudo e, as pessoas, a população, o Estado que vai se preocupar em dar emprego para essas pessoas. A gente não vai procurar, por exemplo, emprego numa empresa privada, é o Estado que vai garantir esse emprego. Por isso que é chamado de pleno emprego, tá bem? Então, o Estado que cria o quadro de funcionários. E outras formas de desigualdade, gente. Nem tudo são flores, como eu falei para vocês. A gente tem comprovações práticas que o socialismo traz a igualdade como ele propõe. A maioria dos países socialistas, eu comentei alguns aqui com vocês, podem procurar eles. São países que têm uma extrema pobreza, extrema desigualdade social. E a gente vai ver 2 deles para exemplificar isso, tá bem, gente? A gente vai começar aqui pela experiência soviética, que foi a primeira experiência socialista que nós tivemos. Na experiência soviética, é importante vocês entenderem como tudo começou. Aconteceu na Revolução Russa, em 1917. Na Rússia, não era capitalismo. Estava mais para feudalismo leve, mas era um feudalismo, porque na Rússia existia um imperador, que era um czar, como era chamado o imperador, e era o czar Nicolai, e ele empreendia a guerra, gastava, e a população estava se sentindo de lado, estava sentindo que ela não estava sendo... o czar não estava defendendo os interesses da população. Se começar uma zoada de fundo, é chuva, tá, gente? Eu espero que não esteja atrapalhando a minha narração. Então, como eu disse pra vocês, lá na Rússia não estava legal para a população por conta do czar, não, como toda família, monarquia, entenderam? A população ela não era beneficiada, a riqueza ficava acumulada no czar. E aí, esse carinha que está na primeira foto aí é o Lenin. Ele leu muito Karl Marx, lembra do século XIX? Karl Marx criou lá aquele livro que defendia o socialismo, e o Lenin ele teve contato com isso, ele estudou isso, e no século XX, em 1917, o Lenin convence a população, isso não aconteceu de uma hora para outra, tá, gente, foi há uns anos, o Lenin ele viaja para vários lugares da Rússia e fora da Rússia também, levando o socialismo, dizendo que o povo precisa se libertar e derrubar o governo autoritário que estava lá no poder. E ele faz isso por meio de sovietes, que eram grupos que iam levar o socialismo, pregar o socialismo para outras partes, porque a Rússia, como está aí no mapinha, a Rússia é o maior país em território do mundo, né? Então,
ele precisava criar esses grupos chamados sovietes. E em 1917 ele consegue essa revolução, ele consegue fazer a revolução socialista na Rússia e ele consegue tirar o czar, inclusive ele mata toda a família do czar Nicolai, mata os filhos. Teve até o caso lá da Anastácia, que ficou perdida. Tem um desenho, viu, gente? É um desenho da minha infância. A Anastácia, mas ela tá morta, gente. Ela não fugiu, não. Já comprovaram aí que a Anastácia morreu. Mas ele mata toda a família do czar. Isso não é legal também. E aí, em 1922, ele, juntamente com outras repúblicas que estavam próximas da Rússia, cria ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha, lembre, soviética faz referência aos sovietes, que eram os grupos que levaram o socialismo para áreas mais longe. Então, em 1922, nós temos a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o sistema econômico lá era o socialismo, tá bem? Mas como eu disse para vocês, nem tudo são flores. Aí é um mapinha, né, dos países que formavam ali a União Soviética: a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Moldávia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Geórgia, a Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão. Tá, eu vou logo dar uma dica para vocês. Esse tão no final, ele significa que o país ele é árabe, muçulmano. Então, vocês podem observar o seguinte: na Rússia, por ser muito grande, o RSS, desculpa, pela União Soviética ser muito grande, você vai ter aí uma diversidade de cultura muito grande. Tá bem? As pessoas, elas não eram uma unidade. As pessoas ali que formavam essa nação, elas eram bem diferentes uma da outra. Elas não decidiram fazer parte disso. Foram os governantes que resolveram se unir na URSS. A população, ela mesma, não gostaria tanto, não. Tá bom? É bom lembrar, quando eu falar sobre, especificamente de Rússia no futuro, eu vou dar aula só sobre Rússia. Lembrem disso, tá? E a gente tem aqui aquele probleminha que eu falei para vocês, destaquei no socialismo. O socialismo acaba sendo dominado pelos seus dirigentes e acaba formando uma ditadura. Em vez deles levarem a igualdade que eles propuseram, eles acabam dominando. E o que acontece é que Lenin é o primeiro ali representante da URSS, ele morre rapidamente, ele não fica muito tempo no poder. E aí a gente tem aí a ascensão do Joseph Stalin, que ele é o principal. Ele fica muitos e muitos anos. Então, tudo que vocês verem de ruim que aconteceu na União Soviética, de coisa ruim acontecendo mesmo, gente. Morte, assassinato, população sendo oprimida, foi pelo Stalin, tá bem? Ele foi o grande que fez a União Soviética ser uma nação, assim, realmente mundialmente famosa. Ele foi o cara que mais trabalhou, entendeu? Mas esse trabalho dele acabou prejudicando muita gente. E o Partido Comunista Soviético era o único partido, não tinha nenhum tipo de votação, entenderam? Não tinha eleições, as pessoas não decidiam quem ia ser presidente, era uma ditadura. Então, daí você tira o que não era legal. E, como eu falei para você, só para finalizar a União Soviética, a população ela sofria demais, viu? Com a União Soviética, com essa ditadura, o Stalin era muito agressivo, fazia diversas campanhas oprimindo a população. Então, como vocês podem ver, a experiência da União Soviética não foi muito boa. Ela se desintegrou em 1991, tá bem? A gente vai falar sobre isso quando eu falar no próximo assunto sobre Guerra Fria. E a gente tem a segunda nação socialista que mais se destacou, que foi a China, que está aí até hoje, tá? A Revolução Comunista Chinesa aconteceu em 1949, bem depois da União Soviética, né? E a China, gente, é um dos países que mais cresce economicamente, tá? E a gente vai já entender por que isso acontece, tá? Mas inicialmente ela era um país extremamente socialista. E o cara aí que eu quero que vocês não esqueçam o nome dele, que é o Mao Tse Tung, ele que fez isso acontecer, tá bem? Em 1949, o Mao Tse Tung, ele lidera essa revolução socialista na China. E ele cria o Partido Comunista Chinês e a gente tem aí o socialismo
prevalecendo, e aquela mesma história que eu falei da União Soviética. Ele se torna um grande ditador aí que impõe diversos programas que não dão certo, que só prejudicam a população. Não há eleições no regime político vigente até hoje. É uma ditadura até hoje. A população não escolhe o presidente, elas apenas têm que aceitar. Tá bem? Muitas das coisas que acontecem na China, a gente não sabe direito o que acontece. Olha o exemplo da pandemia do coronavírus. A maioria das informações que vieram de lá vieram muito tarde e a gente não tinha certeza se eles estavam dando os dados corretos, porque o governo chinês é extremamente, isoladão, na questão de informação. Eles são bem desconfiados. E essa ditadura chinesa, entendeu? Que explica isso. Então, as decisões são centralizadas nas mãos dos dirigentes, que são os governantes. Mas, como eu disse para vocês, o socialismo sozinho, ele não dá muito certo. Então, no período de Mao Tse-tung, esse carinha aí, Mao Tse-tung, ele fazia projetos que não funcionavam, tanto que teve um período no final da década de 60, que foi um grande salto para o futuro, que não deu certo, que acabou acontecendo a grande fome. Foram anos que a China não tinha alimento, porque ele fazia um monte de coisa que não dava certo. E a população não tinha escolha. Então, depois da morte dele, ele só saiu do poder depois que morreu, tá? O Mao Tse-tung. A gente tem o Deng Xiaoping, que é um cara mais flexível. Ele não era um socialista tão radical quanto o Mao Tse-tung. Ele vai ao poder em 78, substituindo o Mao Tse-tung, e ele é mais flexível, como eu disse para vocês, e ele cria um socialismo de capitalista. É confuso, mas é basicamente o seguinte: ele faz com que o capitalismo funcione na questão econômica, ele permite que indústrias privadas entrem no território, porém o Estado ele ainda manda e desmanda. O Estado ele tem que ser majoritário na maioria das empresas. Aliás, em todas as empresas chinesas, o Estado ele é majoritário, o Estado ainda tem muito poder. O Estado até hoje é o mesmo partido, é o mesmo, entendeu? O mesmo grupo, tá bom? Não mudou, não tem eleições até hoje. Porém, ele criou essas zonas econômicas especiais que estão aí, as ZEs. Essas áreas, elas começaram a ser vendidas, aliás, elas começaram a ser abertas para empresas de outros países. E por que as empresas de outros países iam querer ir para a China? Eles simplesmente, nessas zonas econômicas especiais, eles faziam a terra ficar extremamente barata. O salário dos chineses era extremamente baixo, então a indústria ia lucrar muito na China. Então as indústrias começaram a ir para a China em grande quantidade. Isso fez com que o PIB da China aumentasse. E ela não deixou de ser socialista, mas ela abriu o mercado para as empresas entrarem no território delas, nessas zonas econômicas especiais, e permitir ali um crescimento do PIB chinês. E aí a gente tem atualmente uma China extremamente desenvolvida, como vocês podem ver aí, com metrópoles, cidade mundial. Então, toda essa área do litoral chinês aí, até em amarelo, laranja, é uma área extremamente urbanizada, industrializada, com uma rede de comunicação extremamente grande, e ela está avançando cada vez mais para o interior. Então as cidades lá são enormes, gente, a quantidade de pessoas também é muito grande. E eu quero que vocês respondam essas duas questões que eu coloquei aí. Primeiro, qual é a origem dos principais investidores estrangeiros na China? E, se for necessário, vocês pesquisem, tá bem? De onde que vem a maioria dos investidores da China? De qual país que vem? Aquelas indústrias que vieram de outros países para a China, elas estão vindo principalmente da onde, hein? Segunda, com base nas informações do texto, indique em que área da China você acha que localizam-se as principais ZEs. Aí, gente, é uma pesquisa. As duas questões são pesquisas. Vocês vão pesquisar. Quem tem livro pode tirar do livro, mas quem não tem, pesquisa na internet. Eu quero saber de onde vem a maior parte das indústrias que vão para a China. Qual é a origem dessas indústrias? E eu quero saber quais são as áreas em que as ZEs se localizam. E justificar por que elas se localizam aí. Por que as ZEs se localizam nessas áreas. Tá bem? Essas daí são as questões desse vídeo. É isso, gente. Até a próxima.